Que outros eus nos habitam e não conhecemos? Quando nos apaixonamos por outra pessoa, essa pessoa representa uma parte nossa que não conhecemos. Somos seres inteiros vivendo uma experiência parcial. Precisamos voltar para a unicidade, voltar a ser um. A nossa outra metade está dentro de nós, mas paradoxalmente, precisamos do outro para nos mostrar. A ânima e o ânimos são arquétipos auxiliares que servem como intermediários, interfaces no caminho da individuação. São ferramentas ou pontes para o inconsciente. Ânima significa alma em latim e animus significa espírito. No entanto, Jung não está aludindo ao significado religioso de alma quando usa o termo ânima. Ele traz o termo para a psicologia para significar o lado interno escondido da personalidade de um homem. Da mesma forma, Jung não se refere com o termo ânimos a algo metafísico e transcendente, mas antes ao lado interno oculto da personalidade de uma mulher. Jung diz que os homens são masculinos no exterior e femininos no interior e que as mulheres são o inverso. A alma, psique, comporta-se complementarmente em relação ao caráter externo, persona. Deixo aqui o vídeo sobre persona para você compreender melhor o que este termo representa na psicologia junguiana. O inconsciente costuma possuir todas as qualidades humanas que faltam na disposição consciente. Se a persona for intelectual, a alma será certamente sentimental. Por exemplo, uma mulher muito feminina terá uma alma masculina e um homem muito viril uma alma feminina. Um homem muito masculino na persona terá que ser igualmente feminino na ânima. Jung diria que a atitude interior mostra as qualidades que são deixadas fora da persona. Se uma pessoa é yang na persona, ele ou ela será yin na estrutura de ânima e ânimos. Mas a atitude interior, porque está no inconsciente, está menos sob o controle do ego e é menos refinada e diferenciada do que a persona. Assim, é um yang interior que se manifesta numa persona individual dominada por yin, e um yin inferior que se apresenta em momentos de desatenção de uma consciência dominada por yang. Jung escreve: gostaria de ressaltar que a integração da sombra, isto é, a tomada de consciência do inconsciente pessoal, constitui a primeira etapa do processo analítico, etapa sem a qual é impossível qualquer conhecimento de ânima e do ânimos. Só se pode conhecer a realidade da sombra em face de um outro, e a do ânimos e ânima mediante relação com o sexo oposto, porquanto só nessa relação a projeção se torna eficaz. Jung sempre sustentara que as projeções são criadas pelo inconsciente e não pelo ego. É nas relações emocionais que se tornam possíveis tais desenvolvimentos da consciência. A ânima é a personificação de todas as tendências psicológicas femininas na psique do homem, os humores e sentimentos instáveis, as intuições proféticas, a receptividade ao irracional, a capacidade de amar, a sensibilidade à natureza e, por fim, mas não menos importante, o relacionamento com o inconsciente. Cada homem sempre carregou dentro de si a imagem da mulher. Não é a imagem desta ou daquela mulher, mas uma imagem feminina definitiva.
escreveu Jung em 1925 num ensaio sobre o casamento intitulado O Casamento como Relacionamento Psíquico. Mas qual a significação em termos práticos do papel da ânima como guia para o mundo interior? Essa função positiva ocorre quando o homem leva a sério os sentimentos, os humores, as expectativas e as fantasias transmitidas por sua ânima e quando ele os concretiza de alguma forma, por exemplo, na literatura, pintura, escultura, música ou dança. Quando trabalha calma e demoradamente todas essas sugestões, outros materiais ainda mais profundos surgem do seu inconsciente. Apenas a decisão dolorosa, mas essencialmente simples, de levar a sério os nossos sentimentos e fantasias pode, nesse estágio, evitar uma completa estagnação do processo de individuação, pois só assim o homem pode descobrir o que significa essa figura como realidade interior. Nesse processo, a ânima volta ao que era inicialmente, a mulher no interior do homem, transmitindo-lhes as mensagens vitais do Self. Já o ânimos, em sua primeira forma inconsciente, se manifesta na mulher de forma intensa, por opiniões sólidas e convicções irrefletidas, uma masculinidade inconsciente existente no psiquismo da mulher. O lado positivo do ânimos pode personificar um espírito de iniciativa, coragem, honestidade e, na sua forma mais elevada, de grande profundidade espiritual. Por meio do ânimos, a mulher pode tornar-se consciente dos processos básicos da sua posição objetiva, tanto cultural quanto pessoal, e encontrar assim o seu caminho para uma atitude intensamente espiritual em relação à vida. Isso naturalmente pressupõe que seu ânimos já tenha cessado de emitir opiniões absolutas, ou seja, já não se manifesta mais na forma inconsciente. Só então é que as manifestações do Self chegarão à mulher e a farão compreender conscientemente o seu sentido. É claro que este tema é muito mais amplo e profundo do que o que foi abordado aqui neste vídeo. Se você se interessa por compreender mais a respeito, deixo aqui alguns livros que podem servir para estudos iniciais sobre este tema. Boas leituras e boas reflexões.